Aclamai ao Senhor, ó terra inteira. Salmo 99. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Discípulos e discípulas do ressuscitado, nossa vocação é ser sinal de contradição pela fidelidade aos valores cristãos, como a humildade, o serviço e a compaixão. Perante um mundo onde muitas vezes existe uma prática da arrogância, de querer sobressair sobre o próximo, que possamos oferecer a humildade. Em um mundo onde muitas vezes o outro é simplesmente visto como inimigo, como aquele que é seu adversário, despertando nas pessoas a ira, a intolerância, que possamos oferecer o serviço. E em muitas situações onde certas práticas do dia a dia são levadas pelo egoísmo, pelo egocentrismo, que possamos ter a compaixão. E a partir de certas práticas, poderão ocorrer momentos que seremos incompreendidos pela sociedade, simplesmente e unicamente por meio da vivência e do anúncio do Evangelho. Devemos tomar um cuidado seríssimo de não querer converter o Evangelho às práticas do mundo. Caímos no relativismo, mas sempre é o mundo que deve se converter àquilo que é do Evangelho. Mas as coisas não acontecem com um passe de mágica. É preciso que o nosso testemunho, a nossa vivência, a nossa ação, ou seja, a prática constante da fé que nós temos. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje em Atos 16, do versículo 1 ao 10, Paulo foi para Derbe e Listra. Listra era uma cidade na província romana de Licaônia, situada na região da atual Turquia. E Derbe também era uma cidade da Licaônia, localizada ainda mais a leste de Listra. Ou seja, essas regiões das missões de Paulo eram regiões muito movimentadas, centros culturais e econômicos. Surge uma disparidade e diversidade de entendimentos e crenças. E no dado contexto, havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Ou seja, nós temos aqui já um exemplo clássico da diáspora judaica. O que seria isso? Judeus não vivendo em Jerusalém, vivendo em outras partes do mundo. E no contexto aqui, Paulo quis então que Timóteo partisse com ele, tomou-o consigo e circuncidou. Ou seja, ao circuncidar Timóteo, ainda mostra aqui no texto que existiam algumas práticas judaicas dentro do cristianismo. O cristianismo estava se consolidando enquanto um entendimento de seguimento ao Cristo ressuscitado. Mas o importante e central de tudo isso, Paulo e Timóteo permanecem no trabalho. Eles estavam sendo chamados para pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho, certamente ela ocorre com palavras, a partir do entendimento da palavra de Deus, e principalmente na prática, na ação. E toda ação sempre fundamentada no amor, na verdade e na justiça. E nesse sentido da prática, no Evangelho de hoje, em João 15, do versículo 18 ao 21, quando Jesus diz aos discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Ou seja, viver de uma forma diferente
pode trazer certamente perseguição. E o contexto de João é exatamente isso. Ela é perseguida no período de escrita do desenvolvimento do Evangelho. Ela não está simplesmente isolada do mundo. E durante os primeiros séculos do cristianismo, as comunidades cristãs enfrentavam diversas formas de perseguição. E aqui, a comunidade de João são uma dessas, né? É uma dessas comunidades que enfrenta esse desafio perante o mundo. Imagine um mundo que fala de egoísmo, de destruição. Você traz a partilha, o serviço, ao invés da destruição, a busca da conversão, ao invés do orgulho, se rebaixar. O que Jesus coloca no texto de hoje? O servo não é maior que o seu Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos não é para a nossa glória. Devemos unicamente glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, sejam com nossas palavras, seja com a nossa atitude. A nossa vida é um grande louvor a Deus. Mas voltemos ao texto. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. Se me perseguiram, a mim também perseguirão a vós. Ou seja, o panorama que Jesus apresenta aos discípulos não é o mais luminoso. Não lhes promete aplausos. Prepara-os, ao invés, para enfrentarem a missão com realismo. Fala de ódio e perseguições. Não é aqui uma prática de fé fantasiosa, e sim na vida. A nossa vida não é de fantasia. A nossa vida é de um enfrentamento das circunstâncias do dia a dia, aos quais todas as circunstâncias nos convocam a viver na prática do Evangelho. E somente ocorrerá uma mudança de mentalidade se aqueles que acreditam testemunharem a sua fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.